E aqui muitos poderão também pensar, né, o que vem a ser, o que são esses princípios republicanos, né? Quando isso realmente as pessoas dão valor nisso, as pessoas sabem o que é isso, as pessoas entendem de fato o que vem a ser esses princípios republicanos, valores democráticos, né? Porque me parece que nos últimos anos, nas últimas décadas, não me parece que são esses valores que têm prevalecido. Colocam outras questões ideológicas, essa polarização de esquerda versus direita. Às vezes nem isso conta, são mais aspectos personalistas. Eu quero o Bolsonaro, eu quero o Lula. Esse culto à imagem, culto à personalidade, que parece que o que mais prevalece, infelizmente, hoje na política. E poucas pessoas realmente dão valor, apesar de dizerem isso, né, de falarem isso em seus discursos, me parece que não dão tanto valor real a essas questões que estão previstas na Constituição, fazem parte da nossa cultura, da nossa tradição jurídica, mas que infelizmente não dão muito valor. O que seriam esses princípios republicanos? Eu poderia enumerar aqui pelo menos 3 características que são intrínsecas, essenciais ao republicanismo e que, se realmente fossem observados, na minha opinião, elevariam em muito não só o debate político, eleitoral, ou tornaria mais rico e aprofundado as discussões políticas, mas com certeza faria também que nós alcançássemos um nível de civilidade, de avanço civilizatório mesmo, né? De uma visão, de um projeto de fato de país, tendo esses valores como fundamentos, como base, que fariam do Brasil uma nação muito mais próspera, muito mais consciente do seu papel no mundo e com certeza tornaria muito mais eficiente também até mesmo a máquina pública. Enfim, mas o que seriam então esses princípios, né? E que basicamente são aqueles que distanciam, diferenciam essa forma de governo que é a república da monarquia. E que desde que ocorreu a proclamação da república, desde então toda a nossa tradição política foi baseada na república, no republicanismo. Que como primeiro princípio tem justamente esse distanciamento da monarquia, que é com relação à forma como se acessa o poder. Na monarquia, como todos sabem, a regra é que o poder ele esteja nas mãos de uma família. A transmissão do poder ela é feita por um regime, por um sistema hereditário. Vai passando de pai para filho. E é um cargo, os cargos são vitalícios, o poder ele é vitalício, ou seja, enquanto o monarca é vivo, ele se mantém no poder. Regra, né, claro. Já numa república, essa ideia de vitaliciedade, de perpetuação no poder não existe, ou não deveria existir. E vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu tô fazendo essa rápida revisão aqui sobre esses valores e sobre esses princípios. E isso não tem a ver só com esse trecho aí do artigo do Chico Alves. Também tem uma relação com, inclusive, essa nomeação que está sendo feita e por esses critérios que estão sendo utilizados pelo Lula. Mas um segundo requisito, um segundo princípio, ou uma segunda característica do republicanismo que está relacionada com essa primeira, né, que eu mencionei aqui, sobre a forma como que se acessa ao poder, diz respeito à alternância de poder. Porque numa república se pressupõe que, uma vez que o poder não haverá de ficar de forma perpétua nas mãos de um único indivíduo ou de uma única família, pressupõe-se que haverá alternância, haverá mudança de perspectivas daqueles grupos ou partidos que venham ocupar o poder. Pois a ideia é que essas mudanças, essas alternâncias, elas são muito mais benéficas e muito mais saudáveis para uma sociedade, porque haverá mudanças de pensamento, de programas, em tese, né, haveria uma maior oxigenação das políticas públicas. Se algo estivesse ocorrendo errado num governo anterior, isso poderia ser corrigido assim que houvesse mudança de governo. Em tese também, já aqueles programas que funcionaram bem, mesmo com uma alternância, poderiam ser aprimorados, melhorados, ampliados. Então, por essa razão, se entende que a mutabilidade, a alternância, isso é bastante saudável para uma sociedade, para uma democracia. E uma terceira e última característica que eu destacaria aqui, para a gente não ficarmos nos prendendo a isso também, seria
um princípio relacionado com a responsabilidade, porque numa república se pressupõe que aqueles que detêm o poder sejam tratados em pé de igualdade com todas as demais pessoas, com todos os demais cidadãos que compõem aquela sociedade. Literalmente aquela ideia de que a lei vale para todos, inclusive para os mandatários, para os detentores de cargos públicos, para os agentes políticos, para aqueles que ocupam cargo, ainda que sejam de presidente da república. Isso significa que se o presidente da república ele comete um crime, ou comete um ato de responsabilidade, ou um ato de improbidade, obviamente ele tem que responder perante os órgãos de justiça, ou perante o Congresso, no caso de um impeachment. Ou seja, existe um valor da responsabilidade, e esse é um valor republicano. Considerando que na monarquia, pelo menos na monarquia clássica, isso nunca acontecia, porque o monarca, ele era a lei, ele fazia a lei, ele tinha influência sobre todos os demais poderes, se é que esses poderes existiam. Então, se punir um rei, se responsabilizar uma rainha, era extremamente difícil, a não ser que você derrubasse aquela monarquia, como aconteceu na Revolução Francesa, e se cortassem as cabeças daqueles anteriores monarcas ou reis absolutistas ou algo assim. Fora isso, não se conseguia nunca punir um grande chefe de estado, um monarca, um rei, um faraó. Isso também é muito bem retratado na ficção, para quem assistiu, por exemplo, Game of Thrones. Portanto, são esses alguns princípios republicanos acerca dos quais se está falando nesse artigo do Chico Alves, e a respeito dos quais eu falei também quando fiz a minha análise.